Aleluia, graça e paz. O livro que iremos meditar se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, cujo o título é Oração e o Voto de Ana. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não esquecereis da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Só até aí. Essa passagem de Ana ela é muito forte, muito poderosa para mim. Já tinha lido esse texto algumas vezes. Já tinha meditado nesse texto mais de uma vez, para ser sincero. Mas dessa vez esse texto me chamou a atenção muito forte. O fato de Ana querer tanto algo, ela pedir tanto algo a Deus, colocar diante de Deus uma questão que angustiava ela, que deixava ela aflita. Ela faz um voto com Deus que se Deus liberasse essa bênção sobre a vida dela, ela o daria de volta. Mas meus amigos, nós não estamos falando aqui de um carro, não estamos falando aqui de uma casa, ou de um emprego, ou até mesmo de um amigo, um vizinho. Estamos falando aqui de um filho, sinceramente. Ana é uma mulher muito forte. A pegar sua criança no colo, amamentar, passar um período com ela, vamos colocar de 4 meses, eu não sei bem certo o tempo que Ana ficou com seu filho, mas esse encontro desperta nela amor, carinho, afeto. É isso que a gente vemos em todas as mães que logo quando vê o seu bebê se apaixona, porque ao carregar 9 meses uma criança na barriga, isso já é muito forte. Ela já cria um vínculo, um laço maternal ali entre filho e mãe. Quando essa criança vem aos braços e se torna realidade, quando ela gera essa criança, que ela pega no colo, aquele momento de dor, de frustração do parto ali fica para trás, porque ela não consegue absorver a dor de tanta emoção e de tanto amor que ela tem ao pegar essa criança no colo. Eu fico pensando como que deve ter sido com Ana, porque Ana ela fez um voto com Deus. Ela não podia ter filho, como o texto diz. Penina, que era a sua rival, vamos dizer assim, ela falava todo dia, tentava Ana pelo fato de ela não poder gerar filho, por ela não poder ter filho, não abençoar o seu marido como ela abençoava. Então Penina já vinha pegando no pé de Ana há muito tempo. E observando essa palavra, estava pensando comigo como nós seres humanos somos egoístas, como verdadeiramente precisamos melhorar diariamente as nossas atitudes. Eu falo por mim mesmo, muitas das vezes a gente pede tanto a Deus algo e quando Deus nos concede a gente só quer para nós. Eu falo de carro, passo anos e anos orando pedindo a Deus um carro e quando Deus consegue ele não tem coragem de levar um irmão em casa. Eu não estou aqui para ofender nem falar nada de ninguém, eu falo por mim mesmo, como somos egoístas e precisamos melhorar. Ana pediu um filho a Deus e prometeu que o daria de volta. E como eu falei, não estamos falando de um carro, não estamos falando de uma casa, estamos falando de uma criança cuja mãe pegou no colo, amamentou e depois a deu. Mas o texto fala mais pra frente que Ana se alegrava e foi cumprir o seu voto. Ana leva essa criança até Eli. A Bíblia fala que os filhos de Eli eram conturbados, aprontavam, faziam coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Então eu fico imaginando Ana levando seu filho para uma casa da qual Deus não se agradava dela. Isso mais pra frente vai falar sobre isso, que Deus lança uma maldição sobre a família de Eli. Toda a família dele seria morta antes de envelhecer. Então isso demonstra que a família de Eli não era uma família correta, não era uma família que agradava aos olhos de Deus. E aí eu fico pensando em Ana levando seu filho para entregar para Eli, para que Eli cuidasse. Mas só que Eli pode ter cuidado daquela criança. Ele pode ter dado os cuidados que qualquer pai dá e às vezes pode ter falhado como qualquer um outro pai falha ao tentar criar o seu filho. Porém, Ana tinha feito um voto com Deus. E esse voto ele se cumpriria. Então ela levou o filho até Eli para que ele criasse. Porém, esse filho que Ana teve não era de Eli. Esse filho que Ana teve, ele era prometido para Deus. Então por mais que Samuel fosse criado no meio de uma família que não tivesse um ambiente familiar que agradasse a Deus, ele foi prometido para Deus. Então, Deus o teria Samuel como seu profeta, como seu servo. E se você estudar um pouco a história de Samuel, você vai ver que essas promessas elas se cumpriram e Samuel se tornou um grande homem, um grande profeta de Deus. Só que eu não quero fugir do texto. Eu quero falar mais sobre Ana. Depois disso tudo, de ela ter cumprido a sua parte no seu voto com Deus, Ana volta para casa e começa a ter a sua vida normal como todas as outras. E aí o texto um pouco mais para frente vai dizer que Deus abençoa a Ana de tal maneira que ela tem mais 5 filhos. Essa parte do texto ela me chama muita atenção porque tudo aquilo que Deus faz, Ele não faz pela metade.
Às vezes pedimos algo para Deus, assim como Ana pediu, um filho, e às vezes a gente foca tanto em alguma coisa e pedimos para Deus e nos limitamos com aquilo que pedimos, quando na verdade a promessa que está dentro de você é muito maior do que você pode imaginar. Ana pediu Deus um filho, um voto que entregaria o seu filho a Deus, e depois Deus abençoou com ela com mais 5. E é isso que eu quero declarar na sua vida hoje. Tudo aquilo que você pediu para Deus, tudo aquilo que você colocou na mão dele, faça um voto com Deus. Pede que ele abençoe a tua família, que ele abençoe o teu propósito. Aquilo que você colocou na mão de Deus, para que se cumpra, faça um voto com ele. E eu quero profetizar na sua vida 5 vezes mais. Assim como Deus abençoou Ana, assim como Deus fez por Ana, Ele vai fazer na sua vida 5 vezes mais. Bem maior do que você imaginou, bem melhor do que você possa sonhar. Deus vai multiplicar e vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. Vai fazer 5 vezes mais. Ana, ela nos dá uma aula aqui de como ter fé, de como acreditar que o nosso Deus é Deus do impossível, capaz de realizar sonhos, capaz de mudar a história da sua vida, capaz de mudar a história da sua família. Então eu quero te convidar a entregar o impossível aos teus olhos, o impossível às tuas mãos, o impossível à tua força na mão de Deus, que Ele se tornará tudo isso possível. Ele te alcançará com bênçãos, com milagres, com graça, e derramará uma porção extra de vitória na sua vida. Não só o que você pediu, mas 5 vezes mais. Nós cristãos precisa melhorar um pouco a nossa fé e viver o impossível. Às vezes deixamos a nossa fé falhar, desacreditamos no que o Senhor é capaz, no que Ele pode fazer por mim e por você. Então eu quero convidar a você ser uma Ana hoje. Faça um voto a Deus, coloca nas mãos deles algo que para você é impossível, algo que você acha que não vai conseguir se for só pelas suas mãos. É o sonho, é uma faculdade, é ir morar fora, um carro novo, uma casa nova. Qual é o teu sonho? Eu quero que você entregue a Ele toda a sua aflição e toda a sua angústia e aprenda a viver o impossível. Aquilo que você acha que é incapaz, aquilo que você acha que é impossível, Deus vai fazer 5 vezes mais.